falando um pouco sobre a dinâmica, tem uma parte teórica, né, mas tem uma parte prática aqui, e, ao final do curso, a minha expectativa é que todos tenham escrito, no mínimo, uma sinopse do projeto, que uma coisa é uma ideia, querer fazer um filme sobre. Outra coisa é a sinopse, porque a sinopse, assim, e um argumento. Esses textos, chamados de textos intermediários, eles são que é sinopse, argumento, escaleta e roteiro, né? E logline, que é o filme em 2 linhas, né? Mas no documentário, em geral, os editais pedem, né, a sinopse, o argumento. Então, esse esforço de sistematização num texto de característica audiovisual, né, no caso documentário, é muito bacana. E a gente aqui desenvolve isso. A ideia aqui é, além da parte teórica, ao final dos 12 encontros, das 12 aulas, cada um de vocês terem escrito o argumento de um documentário, né? Se a pessoa andar rápida, se a gente acelerar e tal, pode ser até um roteiro. Embora roteiro de documentário já é uma discussão enorme, né? Porque o Eduardo Coutinho, por exemplo, os últimos filmes dele, 10 filmes dele, quando ele consagrou um estilo, uma metodologia de realização de documentário, não tinha roteiro. Tem outra coisa, uma coisa chamada dispositivo narrativo. E eu acho muito legal que cada um de vocês, é uma coisa que, em geral, nesse primeiro encontro ou na primeira aula, eu peço, para a aula seguinte, quem puder, já traga uma ideia do que quer fazer, que parece que é muito tempo, mas voa, como vocês vão ver, voa 12 aulas, né? Então, para a gente realmente conseguir ao bater essa meta de ter um argumento, é legal já trazerem um pouco da história. Na dinâmica da aula, todos opinam sobre todos os projetos, e eu explico por quê, porque eu acho essa uma das principais formas de você aprender, ouvindo e opinando sobre os projetos dos outros, não só sobre os seus. Porque os seus, às vezes, os nossos, às vezes a gente tem algumas defesas, né, que tem que ser rompida. A gente tem que aprender a ter despojamento e saber ouvir e saber decidir e saber optar, né? Mas quando é dos outros, a gente exercita esses 3 deveres, né, essas 3 necessidades para realizar um filme, só que uma certa leveza, que nem assistir jogo de futebol do outro time, né? Sobretudo torcendo contra, você fica relaxado, porque quando é o seu time, você fica um pouco preocupado, tenso, e a gente vai trabalhar o projeto que vocês estiverem mais desejando tocar para frente, né? E outra coisa da dinâmica e da pedagogia dos nossos encontros, aqui não tem erro e acerto. Essa é a parte referente ao laboratório de criação, né? A parte teórica, você pode, mesmo aí, muitas coisas são polêmicas, são ambíguas, né? Mas você tem que fazer a coisa certa, você tem que ler a teoria do cara e conhecer a teoria do cara de uma forma correta. Nunca todo mundo lê da mesma forma, nunca todo mundo faz a mesma leitura. Mas na parte da criação, eu estou convidando a todos para fazerem, em relação a todos os projetos, a liberdade é total. Qualquer coisa que seja dita aqui, ela tem que ser considerada, ela pode não ser adequada para aquele momento, para aquele projeto, mas não existe erro e acerto. O título do curso dos nossos encontros é Dirigindo Documentários. Mas eu acho o subtítulo mais importante. Esse é o subtítulo, é o que eu tinha sugerido como título: Reescrevendo o Real. Em geral, as pessoas acreditam que documentário é aquele filme que trata da realidade, que documentário é registro de realidade. Ficção é criação, é fabulação, tem dramaturgia. Isso é um grande equívoco e, historicamente, desde os primórdios do cinema, o que agora no documentário contemporâneo brasileiro, em particular, mas
no internacional também, se tornou uma das modalidades muito fortes, chamadas de hibridismo de gênero, né? Gêneros híbridos, né? Que misturam ficção com documentário. Mas isso está desde os irmãos Lumière, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, e eu digo começar pelo fim, é que documentário é começar pelo fim, porque se até o final do curso a gente entender isso, eu já fico contente. Documentário é construção de linguagem. Qualquer documentário tem uma dramaturgia, tem uma narrativa que é feita de acordo com certas escolhas dramatúrgicas, né? Então, não existe essa coisa do documentário como da realidade. Tem um grande documentarista, o Silvio, né, que ele tem um livro chamado Espelho Partido, em que ele demonstra que essa ideia de documentário como um reflexo do real é totalmente equivocada, né? E isso eu acho muito importante porque a gente entra numa percepção de documentário que vai exigir fabulação, que vai exigir criação, que vai exigir a gente fazer certos recortes, que vai exigir a gente colocar o nosso olhar ali, a gente cruzar o nosso olhar com outros olhares da equipe, ou mesmo de amigos e tal, né? É uma coisa que você concebe, é uma concepção, não é um registro, né? E, como eu disse, isso está desde o princípio, né? O primeiro ponto, o grande ponto, que é o que eu gostaria de fazer hoje aqui, apresentar quais os grandes pontos do curso, né? Sem entrar em muitos detalhes, desde os primórdios, né? O primeiro item é primórdios e conceito de documentário. Eu gosto de colocar essa ideia do conceito logo na frente para a gente já desconstruir uma ideia que é a ideia mais lugar comum, né? A ponto de você chegar e estar conversando com uma pessoa, o que você faz? Ah, eu faço documentários. E aí a pessoa diz, quando é que você vai fazer um filme? Né? Eu já passei por uma situação dessa, né? Então, é um estigma muito forte e que, como eu já disse, se a gente analisar os registros, os filmes dos irmãos Lumière, né, no final do século XIX, se a gente analisar aquele que é considerado o primeiro longa-metragem de documentário, é um filme chamado Nanook, o Esquimó. Esse é o título em português. Na verdade, o título, me perdoem a minha pronúncia, Nanook of the North, do norte, né? E não sei, vocês já viram esse filme? Alguém já viu esse filme? Já? Mário, você se lembra da primeira cena do filme? Qual é que é? Lembra dela? Eu vi na época da minha formação lá na Darcy Ribeiro, Sei. fiz até um texto sobre esse filme, fiz uma análise, era para escolher um dos filmes para analisar. Agora, a primeira cena não Não me lembro. recordo, desculpe. Não, então, eu te refresco a memória. A primeira cena é o Nanook, né, que é esse esquimó, chegando assim 2 metros, não é nem da areia, né, da areia congelada, do gelo, né? Ele vem dentro de um caique, né? Esses caiques que só fica o tronco da pessoa para fora, os pés entram dentro, né? Ele chega, tem ali, ele navega por 2 metros, né? E chega, ele sai do caique, do barquinho, aí vai, enfia a mão lá dentro do buraco e tira um bebê. Aí leva o bebê até a margem. Aí vai lá e tira uma criança. Aí depois, sozinha, sai uma mulher, que deve ser a esposa dele. Depois sai um cachorro. E depois sai mais alguém, mais alguma pessoa. É claro que isso é uma cena produzida.
Não existe como você se deslocar de um canto para outro, nem na Groenlândia, né? Com aquelas pessoas ali dentro, né? Sufocadas ali dentro. Né? Mas por que o Robert Flaherty, que é o diretor, começa com essa? E eu já li textos que dizem que essa não foi a primeira cena gravada por ele. Por que o diretor abre com isso? Porque esse tipo de filme, né, é um tipo de filme que lida com o exotismo de lugares não conhecidos ou pouco conhecidos. Isso existe até hoje. Muitas vezes o Globo Repórter tem isso. Na segunda década do século XX, era um tipo de filme que era feito também, curtas, mas era um tipo de filme chamado travelogue. O Nanook, de uma certa forma, é um travelogue, mas é muito mais, que ele é um longa, ele tem uma dramaturgia, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que as coisas não são sequenciadas de acordo com a ordem que elas foram gravadas. As coisas são sequenciadas de tal forma que o filme fique o mais atrativo, o mais potente possível. E isso daí é um recurso ficcional. É uma situação ficcionada. Então, o primeiro longa-metragem, convencionado como sendo o primeiro longa-metragem da história do cinema, documentário, é híbrido. Tem estratégias ficcionais dentro dele. Não é puro, não é um registro puro do real. Seja lá o que for esse real, tem isso também. Né? Tem um grande cineasta mineiro, chamado Cal Guimarães, que ele tem uma série que eu acho interessantíssima, chamada Ver é uma Fábula. Quando a gente olha uma coisa, uma árvore, eu olhando para uma árvore, eu enxergo certas coisas que um Yanomami olhando para essa mesma árvore vai enxergar outras coisas. Que uma pessoa do interior, do Brasil profundo, aí dos Brasis profundos, vai enxergar outra coisa. Isso pode ser estendido para outros seres vivos, né? Uma coruja, por exemplo, né? Aquilo tem um sentido para ela que a gente não conhece direito, a gente não sabe. Né? Tem estudiosos que até podem, através de pesquisa, podem levantar algumas hipóteses a respeito disso. Mas ver é uma fábula. E documentário não é o espelho do real. Isso é primórdios, isso daí vamos caracterizar esses primórdios até o lançamento do Nanook em 22. Aí, nos anos 20, continuando um pouco sobre a história do documentário, o que vai importar é a escola inglesa. O que ficou é a escola inglesa capitaneada por um cara muito bem informado, chamado John Grierson. Ele trabalhava numa espécie de Ancine do governo inglês, uma coisa chamada EMB Film Unit, Empire Marketing Board. E essa entidade produzia filmes que tinham como objetivo criar cidadãos, tinha um objetivo educativo muito forte, de formação de cidadão, e que fazia sentido porque era usar o cinema para ensinar as pessoas, para mostrar para as pessoas as novas formas de viver com a modernidade que estava chegando a todo vapor, as transformações. Então, o principal filme desse cara chama-se Drifters, que é pescador. E qual é o assunto do filme? É a transformação de uma pequena comunidade de pescadores artesanais com a chegada de uma grande fábrica de pesca e de manutenção dos peixes. Essa é apenas uma das situações que interessavam a EMB Filme fazer filmes, porque elas orientavam as pessoas, elas ajudavam as pessoas a se tornarem cidadãos. Né? E isso daí existiu de 26 a 37.
Aí, em 1937, o John Grierson saiu do Estado inglês, do Departamento de Cinema, porque depois esse MB assumiu um outro nome. E foi para o Canadá criar uma entidade gigante, maravilhosa, que existe até hoje, chamada National Film Board. E o que tem a escola inglesa contribuiu para a história do cinema, e em particular do documentário? A escola inglesa estão colocadas ali as bases do documentário clássico. O que é isso? É um documentário que tem, inclusive a primeira parte era ainda cinema mudo, mas depois ele foi assumindo isso. É um documentário que tem depoimentos, uma voz editorializante, off e imagens, que até hoje é o mais convencional dos documentários. Você vai lá, filma, faz alguma entrevista e depois coloca uma voz narrativa, né? É o que o Globo Repórter faz até hoje. Essa modalidade mais clássica e convencional. Isso daí perdurou até meados dos anos 50. Isso se consolidou como documentário, como o que seria um documentário, desde meados dos anos 20 até meados dos anos 50. Parece muita coisa, mas enquanto tempo histórico, e para isso se consolidar mundo afora, é um período breve, assim, faz sentido. O que aconteceu? Em meados dos anos 50, uma série de ex-jornalistas americanos, Tim Baker e outros, eles criaram o que é chamado de cinema direto. O cinema direto é uma modalidade de realização de documentário observacional. A equipe não interfere. Inclusive, tem uma forma de falar isso engraçada, é que eles dizem que a câmera é como se fosse uma mosca na parede. E tem uma série de regras que a gente vai ver no momento adequado, né? É um dogma, né? Um dogma com os pontos. Não pode ter trilha sonora, não pode ter entrevista, não pode. Só que isso daí gerou grandes clássicos. Grandes clássicos, inclusive aqui no Brasil, ele está presente, mas assim como não existe o gênero puro, não existe o método, o estilo puro de realização. Mas o Joaquim Pedro de Andrade, em 65, se não estou enganado, a data eu tenho quase certeza que é essa, produziu Garrincha, A Alegria do Povo. E foi um filme baseado nessas premissas do cinema direto americano. Posteriormente, em 68, 69, o Eduardo Escorel e o Júlio Bressani fizeram um filme chamado Um Filho é um Ato Falho Bom. Né? Um filme é como se fosse um filme mesmo, né? E vice-versa, né? Chamado Betânia Bem de Perto, que não tem uma entrevista, eles apenas seguem. A Betânia chegando, descendo de um carro, depois a Betânia com os amigos, com Caetano, super jovem, que isso foi da época em que ela veio para substituir a Nara Leão no Teatro Opinião. Né? Ela substituiu, foi quando ela esteve pela primeira vez aqui, eu acredito, né? Quando ela se mudou para cá. Né? E mais recentemente, o João Moreira Salles fez um filme chamado Nelson Freire, que também pode-se dizer que é um filme totalmente observacional, com esse estilo do cinema direto de observação. Agora, tudo isso foi possível nos anos 50 por quê? Porque tiveram algumas inovações tecnológicas que permitiram isso daí, que esses filmes surgissem. Né? Não só que esses filmes, que foram quais? Um tipo de película que tinha tem um nome que eu não estou lembrado, é um tipo de película que filmava com facilidade mesmo com pouca luz. Outra coisa é o gravador Nagra, que é um gravador que você acopla na câmera e grava sincronicamente som e imagem.
Porque antes, os grandes estúdios, você gravava as imagens e depois ia para um lugar de som em que você colocava o som, né? Mas o Nagra permitiu isso. E a outra coisa é a câmera 16mm, também aí de meados dos anos 50. Isso permitiu que os filmes saíssem dos estúdios e fossem para as ruas. Isso tem a ver um pouco com o neorrealismo italiano, tem a ver com a Nouvelle Vague, tem a ver com o cinema novo. E aí também surgiu a primazia do diretor, da autoralidade do diretor. Porque antes, nos grandes estúdios, a primazia, e isso ainda acontece em algumas situações, era o produtor executivo. Então, essas inovações tecnológicas permitiram que surgisse, na América, o cinema direto, que a gente vai ver com muita calma depois. E na França, sobretudo capitaneado por um antropólogo chamado Jean Rouch, o cinema verdade. O cinema direto, ele torce para que a crise aconteça, que como não pode intervir, de repente pode ser uma conversa que não renda nada, né? Pode ficar uma bobageira, né? Então, torce para que aconteçam coisas fortes. O cinema verdade, que muita gente indiscriminadamente usa como se fosse a mesma coisa, mas é o oposto, provoca a crise. A equipe, o diretor, provoca a crise. Tem uma história do Jean Rouch muito interessante, que ele diz que ele tem um filme chamado Eu, um Negro, em que o Jean Rouch estava há anos já na África fazendo trabalhos antropológicos, né? Aí ele chegou numa cidade, uma capital, não sei se de Dakar, e queria fazer um filme sobre jovens que vinham do interior para a capital. E, conversando com um jovem, ele falou assim, eu estou pensando em fazer um documentário com vocês. O jovem falou assim, mas por que a gente não faz um filme? Ele falou assim, como assim? Não, um filme, filmes americanos. A ideia que o cara tinha de cinema é filme americano. Aí falou, e ele, muito antropólogo, muito inteligente, falou, não, vamos lá, mas vamos fazer o seguinte, cada um de vocês quatro escolhe uma personagem americana que vocês admiram e vocês vão estar no filme sendo esse personagem. Aí um escolheu ser um boxer, o outro um jogador de futebol americano, o outro uma estrela de cinema, e passam a mostrar a cidade, a vida deles naquela capital, mas com essa persona, assumindo um personagem. O Jabor aqui também fez o Opinião Pública, que ele greve na escola. O diretor era um cara meio gringo, atrás da grade. A garotada fazendo uma bagunça do lado de fora da escola. Ele dá um microfone para o garoto e fala para o garoto entrevistar o diretor, através da grade. Então, provoca com uma forma de intensificar, de criar uma situação excepcional em que, em função dessa situação criada, né, falsa, num certo sentido, saiam mais verdades mais profundas. Depois disso, a gente tem a chegada, nos anos 60, do cinema sociopolítico, é o cinema novo, né? Acontece algo muito importante nos anos 60, em dois momentos, no início e no final, de um grande cara do cinema brasileiro, um húngaro chamado Thomas Farkas, cujos filhos todos viraram e estão aí profissionais de cinema. Um dos filhos é o Pedro Farkas, eu acho que é Pedro, né? São dois, tem João e Pedro. É um tremendo fotógrafo que já fez muita coisa aí no cinema brasileiro. E ele fez o seguinte, ele pegou a rapaziada que era, na ocasião, super jovem do cinema novo e descobriu Brasis profundos. Isso no início dos anos 60. Aí tem filme sobre carnaval, tem filme sobre artesão, tem filme sobre manifestações culturais. E depois, no final dos anos 60, ele fez a mesma coisa, aí eu acho que chamada condição brasileira, cada um desses períodos, dessas fases
da Caravana Farcas tem um nome. É A Condição Brasileira, que foi só no Nordeste. E mesma coisa, né? Com boa parte, o Eduardo Escorel participou, acho que o Coutinho também participou, Paulo Gil Soares participou. Então, isso marca muito os anos 60, né? E, de uma certa forma, também os anos 70. Né? Só que nos anos 70 aparece um cinema, um toque de ruptura, vamos dizer assim, né? Um cinema experimental, né? Que tem obras-primas também. Né? Ele gerou muitos filmes experimentais, com uma outra racionalidade, que não se baseavam em causalidade, se causavam em casualidade, e questionavam todos os parâmetros da linguagem cinematográfica. Né? Naturalmente, é uma coisa que veio junto ali na mesma época da poesia marginal, todo esse período de ditadura em que parte da rapaziada partiu para dizer é para esculachar, então vamos esculachar mesmo. Mesmo no cinemão tem isso. Né? O Walter Lima, que está começando um curso hoje, tem um filme chamado Brasil Ano 2000, o próprio Macunaíma, do Joaquim Pedro de Andrade, são tudo filmes que, feitos, alguns deles por os caras que fizeram o cinema novo nos anos 60, mas já cada um partindo para o seu caminho individual, para suas individualidades, e bebendo um pouco do cinema marginal do Júlio Bressani e do Rogério de Ganzella. Isso anos 70. Né? E outra coisa super importante que acontece nos 70 até meados de 80, até meados de 80 não, até início dos anos 90, é a Embrafilme, que foi gerida em alguns momentos por pessoas do cinema novo. E foi o período em que se conseguiu A Dama da Lotação, que é um dos filmes de maior bilheteria, acho que 11 milhões, é dessa época. Né? Mas tem vários outros filmes que foram um sucesso total. Né? Daí vem os anos 90, né? E nos anos 90 há uma mudança tão radical quanto houve nos anos 50, em função da inovação tecnológica das tecnologias digitais. Né? O cinema é a arte mais colada, mais dependente e colada e reflexo das inovações tecnológicas. É diferente da literatura, é diferente do próprio teatro, é diferente da coreografia, mas o cinema não. Né? É só ver quando, no final dos anos 20, chegou o cinema, o som no cinema. Né? É uma mudança radical. Depois, nos anos 50, é isso que eu já falei, a câmera 16mm, etc., etc. Né? E nos anos 90, mudou a edição deixou de ser linear, ampliou o uso por parte de uma população muito maior, popularizou a possibilidade de filmagem com câmeras de vídeo, posteriormente com celular. E é a partir dessa época que se convenciona chamar de documentário brasileiro contemporâneo. A partir dessa época, as obras que foram feitas a partir desse período é uma convenção. Né? Aliás, esse ano agora em abril, vai acontecer o 30º Festival É Tudo Verdade. Né? 30º Festival. E coincide um pouco com essa convenção de que o documentário brasileiro contemporâneo tem 30 anos. Está fazendo também 30 anos. Né? E aí se tornou uma das filmografias documentais, até hoje, mais importantes do mundo, internacionalmente falando.
costuma-se dizer, o cinema brasileiro, se bem que agora Ainda Estou Aqui e vários outros filmes de ficção que estão sendo feitos, talvez se mude, né? Mas o cinema argentino dá de 10 no brasileiro em termos de ficção. Talvez, mas que a gente dá de 100 no cinema argentino documental, não tenho dúvida. Né? Não tenho dúvida também. Né? E por que isso? De onde vem essa riqueza? Essa riqueza vem exatamente das estratégias distintas de apreensão e disposição do real. Como não é reflexo, dependendo de como você recorta aquilo que você é, aquele universo. Isso é importante para todos vocês que têm interesse em certos temas. Né? O recorte é fundamental. O cinema um filme é feito de recortes, de opção. Né? E muitas vezes um recorte aparentemente mais reduzido, né? E recorte em geral é reduzido, ele ganha uma potência muito maior do que a pretensão de se fazer uma coisa muito ampliada. Né? Então, a riqueza de estratégias tem ressignificação de arquivos, por exemplo, filmes de ressignificação de arquivos. No Instante Agora, do João Moreira Salles. Mesmo o Santiago dele. O filme que eu adoro, de vez em quando isso vai acontecer, né? De vez em quando a memória fala um pouco. Nós que estamos aqui por vós esperamos. Não sei se alguém conhece esse filme. Né? São filmes que pegam arquivos e recriam, ressignificam aquelas imagens, ou pela edição, ou pela introdução de textos off, né? Ou por introduzir algum personagem ali, algum elemento, mas se ressignifica as imagens. Né? Isso é cultura do remix, que chama. Uma vez, há uns 10 anos atrás, eu descobri um site americano que conta a história do remix. É assim que a cultura se faz. Né? A cultura se faz, é claro, tem os gênios que, de repente, pumba, João Cabral de Melo Neto, Glauber Rocha, cria uma coisa totalmente nova. Né? Mas você faz conhecendo, reinventando o que já foi feito. Né? No Brasil, a gente tem muito pouco essa cultura do remix, porque aqui não tem uma cultura de preservação de arquivos. Mas lá nos Estados Unidos, esse site ele conta a história disso, mostrando obras que foram feitas através disso. E ele tem vários projetos, inclusive um deles que me inspirou. Eu fiz para o Canal Brasil uma série de interprogramas, são programas curtinhos de animação, chamado Inéditas, Dispersas e Animadas. Inéditas e Dispersas é uma homenagem a um livro da Ana Cristina César, que foi uma poetisa, grande poetisa. Né? Ela se matou nos anos 90, 80. Né? E era dessa geração da poesia marginal. E o que é? É pegar entrevistas que eu tinha feito, dezenas, centenas, e pegar os programas do Canal Brasil de entrevistas, Tarek de Souza, por exemplo, pegar aquilo, escolher um trecho de 2 minutos e fazer uma animação em cima. O programa do Ferreira Goulart, o programa da Raquel de Queiroz, eu tenho uma amiga que era da editora, não é Nova Fronteira, né? Zé Olímpio, aqui do Rio, e ela me deu fita cassete de 74 e outra de 78. De 74 da Raquel de Queiroz e a de 78 do Ferreira Goulart. Eu fui lá, fiz uma edição de texto, escolhi 2 minutos, o correspondente a 2 minutos e meio, e fizemos uma animação, um interprograma, porque é pequeno. Aí num canal como o Canal Brasil, que não tem uma programação tão rigorosa, porque um filme tem tanto tempo, outro filme tem tanto tempo, então não tem, né? Eles exibem muitos filmes. E eles fizeram, são 13 programas que tem Caetano, Milton, Tom Zé,
tudo a partir... Que eu pensei assim, o cara é jornalista cultural, vai lá, faz uma entrevista com o Carlinhos Lira. Aí, no dia seguinte, sai a matéria. Sai 2 parágrafos do Carlinhos Lira falando, 3 parágrafos, entende? E o cara fez uma entrevista de 25 minutos. A Gal Costa, por exemplo, ela fala de como ela ficou com medo, aterrorizada, com um nível de ansiedade exasperante quando Caetano e o Gil foram presos. Ela achava, eu nunca tinha ouvido. Aí a gente busca coisas que não costumam estar na imprensa, ou que não saíram na imprensa, não receberam, por um motivo ou outro, não foram destacadas. Né? O Milton explica por que é o lado religioso da musicalidade dele, né? Das composições dele. Bom, isso é ressignificação de arquivo. Aí tem filmes híbridos, né? Como eu acho que a Tereza colocou aqui. Foi você, né, Tereza, que falou alguma coisa de ficção e documentário, não foi? Um dos principais desses filmes se chama... Eu estou falando isso porque faz parte da dinâmica dos nossos encontros, tem uma parte teórica, tem uma parte prática, e faz parte também ler vários textos e assistir alguns filmes curtos. Em geral, eu gosto de assistir na hora, com todo mundo, porque se você dá para assistir, um assiste, outro não assiste, e tal, aí a discussão fica capenga. Mas são curtas, 6 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Tá? A gente vai ver muito isso. Hoje, inclusive, eu queria colocar mas vocês não estão podendo ter acesso ao chat, não tem grupo do Zap. Em geral, eu peço que, ou não sei se é o próprio Lohan, que está aqui, da ABC, se ele cria um grupo, entendeu? Para a gente se comunicar por ali. Né? Dar dica de filme, eu passar o link de um filme que a gente quer assistir na hora. Né? Eu prefiro fazer isso do que colocar aqui, né? Compartilhar na tela. Às vezes dá problema e tal. Aí cada um assiste e a gente volta. Então, esse é outro tipo, outra modalidade do documentário contemporâneo brasileiro, filmes híbridos. Né? Jogo de cena do Coutinho. Outro é docs de periferia. Nos últimos 20 anos, a quantidade de filmes, tanto documentário ou, sobretudo, filme de ficção, só em 2024, o pessoal do Nós do Morro do Vidigal, lançou 2 longas. Um deles está passando, chamado Casa Branca, com K. E é muito interessante como é um olhar em que a carência e a violência são os assuntos preferidos de quem não mora lá para falar, tem a condição de fazer um filme mostrando a subjetividade das pessoas. Fala, Marcelo. Eu vi no Festival do Rio, acho que foi do ano passado, do ano retrasado, um filme que passou no Canal Brasil há pouco agora, que é A Favela do Papa. Fala essa questão do Vidigal, que o Vidigal ia ser removido na década de 70, aí teve a mobilização do certificado. Nossa, foi um negócio sensacional. É um documentário também, né? É. Eu não assisti, mas eu conheço, inclusive, a pessoa que fez. Esses filmes, 2 filmes do Nós do Morro, do Vidigal, são ficção, é a Casa Branca e A Festa de Léo. Assim como tem uma produtora mineira chamada Filmes de Plástico, de Contagem. Vocês viram Marte 1? Que também tem um olhar de dentro da vida dessas pessoas. Primeiro, que todos os atores são pretos. Segundo, que não tem... Pode ter até no fundo a violência. A violência está latente, mas não se dá o destaque. Se dá o destaque para a subjetividade das pessoas. Pessoas têm desejo, frustrações, sonhos, como a gente de classe média. Tem os docs identitários também, que é outra modalidade, né? LGBTQIA+, e afros. Né? Tem os olhares indígenas também. Né? Existe uma instituição chamada Vídeo nas Aldeias, que tem um pouco mais de 30 anos, e começou fazendo formação profissional em tribos e que se tornou uma produtora com filmes premiados no mundo inteiro. Né?